Olá, meus amores e minhas amoras! Estamos de volta para mais uma aula de história e lembra, a gente está falando sobre a história de Vitória de Santo Antão. Então hoje a gente vai continuar falando aí sobre a ocupação, a história da ocupação desse território, tá certo? Mas antes de a gente falar dessa formação da cidade e da história dessa formação, eu quero lembrar com você, lembrar de um personagem, de uma figura dessa história que eu fiquei sem saber falar daquela aula sobre o hino. Lembra que eu disse, olha, não sou professora de história, não sei, sou pedagoga, não sei porque esse rapaz está aqui no hino. Não entendi, lembra? Então, eu fui estudar mais, procurar mais e com a ajuda de alguns professores encontrei este livro da história da cidade de Vitória de Santo Antão. E neste livro vem falando sobre ele, João Fernandes Vieira. Eu entendi por que ele está no hino. Veja bem, João Fernandes Vieira assumiu a liderança da resistência pernambucana. O senhor, ele era senhor de engenho, né? E ficou conhecido como governador da liberdade, porque estava à frente aí da organização da insurreição pernambucana, que foi a resistência contra os holandeses, tá certo? Após alguns reveses impostos aos holandeses, que eram os invasores, né, da vez, João Fernandes Vieira tornou-se o alvo principal dos holandeses, que queriam prendê-lo a todo custo. Então foi por isso que eles começaram a perseguir João Fernandes Vieira. Ele foi indo pelo interior, ele ficava se mudando constantemente para se esconder, e ele foi conversando, articulando, né, com um com o outro para se unirem e enfrentarem os holandeses, tá certo? Por isso que ele é uma das cabeças, uma das pessoas centrais, aí, o líder dessa insurreição pernambucana, dessa resistência aos holandeses que teve aqui em Pernambuco, que durou aí quase uns 10 anos, tá certo? E ele dizia, ele tem aí a frase, ó, ele dizia, a sorte da nossa causa depende deste primeiro combate. E a causa era o quê? Era a libertação de Pernambuco. Então é ele que vai começar a colocar na cabeça das pessoas essa ideia de nacionalidade, de nativo, de eu sou aqui, eu sou daqui, esse aqui é meu povo, a gente tem que se unir contra os invasores. Começa aí a unificar as diferentes raças para combater os holandeses, tá certo? Então, por isso que ele está no nosso hino, no hino de Vitória, tá certo? Por isso que tem essa homenagem aí a ele no hino. Então, para não ter mais erro, sem Tabocas não haveria Guararapes, não haveria insurreição pernambucana. Se eles tivessem perdido nessa guerra de Tabocas, ia ficar muito mais difícil de conseguir unir o pessoal contra os holandeses, né? Enfim, então, as principais mentes dessa revolução são o português, João Fernandes Vieira, o paraibano, André Vidal de Negreiros, o índio, Antônio Felipe Camarão, o negro, Henrique Dias, e Antônio Dias Cardoso. Antônio Dias Cardoso também foi muito importante, ele era um estrategista maravilhoso, tanto que ele ficou conhecido como o mestre das emboscadas, né? E ele conhecia as várias técnicas indígenas de emboscada e utilizava isso nas suas armadilhas de combate militar, tá certo? Então todos esses aí, eles estavam envolvidos na insurreição pernambucana e na batalha, consequentemente na Batalha de Tabocas. A Batalha de Tabocas foi uma das batalhas da insurreição pernambucana. E foi a primeira, por isso que ela tem tanta importância. Se eles tivessem perdido logo nessa primeira, você acha que eles iam continuar batalhando? Eles iam perder muitos soldados, muitas pessoas iam ficar com medo de se unir a eles. Então, por isso que era uma batalha tão importante, né? Foi uma batalha tão importante e fez diferença aí no capítulo da história do Brasil, tá bom? Agora, gente, vamos voltar à formação da cidade. Nós vimos que lá atrás, na pré-história, né, os nossos antepassados, os grupos humanos, as diferentes espécies humanas, elas eram predominantemente nômades, ou seja, era muito difícil você encontrar um grupo humano que ficava em um local só.
Por conta do clima, por conta da falta de recursos, daquele ambiente. Chegava um momento que aquele local não tinha mais recursos, assim, não tinha mais frutas, os animais que eles caçavam já tinham entrado em extinção, ou então nem tinha entrado em extinção, mas estava em período de reprodução, os filhotes ainda estavam novinhos, como é que eles iam ficar se alimentando? Então eles precisavam migrar para outros locais, tá certo? E foi assim, sendo nômades, migrando aqui, migrando ali, com o lema usufruir e explorar, que os seres humanos, a espécie humana, foi se espalhando pela Terra. Então nós temos aqui no mapa, ó, que os primeiros humanos, os primeiros grupos humanos surgiram na África, no continente africano, aqui, ó, deserto do Saara, continente da África, e foram se espalhando, né, pelos outros continentes. E aí existem duas teorias de como foi que esse pessoal chegou aqui, como é que os seres humanos chegaram aqui no continente da América. Não foi com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram aqui, já tinham mais de 1000 povos, né? Lembra do livro? 1000 povos, a terra dos 1000 povos. Então já tinha mais de 1000 povos aqui. Vem desde a pré-história, ó, e tem duas teorias. Tem uma teoria de que numa época de muito frio aí, conhecida popularmente como a Era do Gelo, tem até o filme, né? A Era do Gelo, lembra? Esse Estreito de Bering aqui congelou e eles passaram por aqui, ó. E aí chegaram na América e foram se espalhando pelo continente. E tem uma segunda teoria que vai dizer que provavelmente eles vieram também de barcos, de canoas. Tem várias ilhazinhas aqui. E aí eles foram, ó, explorando uma ilha, depois ia para outra, até chegar aqui no continente da América do Sul e se espalhando também, tá certo? Então essas duas teorias não é uma contra a outra não, são duas possibilidades e provavelmente aconteceram também as duas, tá certo? E tem até uma outra animação da Disney que fala sobre isso, que é Moana. Moana, eles moram lá na ilha e eles têm que navegar, têm que ir para outras ilhas porque os recursos daquela ilha onde ela mora tá se acabando, né? Então tem essas duas animações que falam sobre isso, tá certo? Então inicialmente eram os nômades, mas aconteceram alguns fatos que foram nos tornando sedentários e que contribuiu para o surgimento das cidades. Existiram várias invenções. Com o passar do tempo, até para se defender, algumas espécies começaram a inventar o quê? Começaram a criar ferramenta, criar instrumentos que pudessem se defender. Inclusive, lembra que a gente falou sobre isso? A pré-história ficou dividida de acordo com o nome das ferramentas, né, utilizadas ali. Então, período da pedra lascada, da pedra polida, da idade dos metais, foi dividido de acordo com os instrumentos que os grupos humanos utilizavam, tá certo? Então, eles foram inventando instrumentos para se defender e continuaram, né, alguns nômades, alguns foram se sedentarizando aos poucos e para se defender também, eles começaram a aumentar o número dos bandos. Gente, é só você pensar. Eles viviam, muitos deles, né, inclusive aqui nas Américas, eles conviviam com uma megafauna, chamada de megafauna, que eram animais enormes. Para ter uma ideia, além de mamutes, daqueles tigres que aparecem também, né, na Área do Gelo, as preguiças, gente, eram gigantes. Preguiças eram gigantes. Então era chamada de megafauna. O ser humano não tem veneno. O ser humano não tem aquelas garras, aquelas presas, como é que eles iam se defender? Então era através do número do bando, né, um bando grande para se proteger e as ferramentas que utilizavam. E aí esse bando grande começa a formar as aldeias, né? E algumas invenções fazem total diferença nessa revolução que vai impulsionar, vai motivar a criação das primeiras cidades. E que invenções são essas? A gente tem como uma das principais invenções a agricultura, o desenvolvimento da agricultura e a descoberta de como manipular, de como controlar o fogo. Essas duas descobertas, essas duas invenções vai fazer a maior diferença, a principal diferença aí na construção das primeiras cidades. Manipulando o fogo, eles começam a cozinhar, então eles diminuem aí os riscos, né, de doença, de tudo isso, tá certo?
o alimento fica mais fácil de ser mastigado e engolido até pelos mais novos ou pelos mais velhos que já estão ali ficando sem dentes, né? Então, tudo isso vai fazer com que as aldeias comecem a aumentar, as aldeias vão se juntando umas às outras e começam as primeiras cidades, que tinham muitas diferenças entre elas. A gente viu, lá no Oriente Médio era uma região próxima, mas a gente viu que os povos do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, enfim, eles tinham costumes diferentes. Tinham, enfim, até leis, formas de gerir a sua sociedade diferente. E não era diferente aqui também nas Américas, certo? Lá na América do Norte, na América do Central e na América do Sul, existiam vários povos, eles já estavam também formando aldeias e formando cidades. Vocês vão ver mais para frente a história dos Incas, dos Astecas e dos Maias, que formaram grandes civilizações aqui no continente americano antes da chegada dos europeus. Mas aqui, os que moravam no Brasil eram chamados de ameríndios, eles tinham muitas aldeias, mas ainda não tinham construído cidades. As aldeias negociavam entre elas, né? Mas também se atacavam, também tinham aldeias inimigas que brigavam pelo território, tá certo? Agora, todas essas civilizações, essas populações, apesar de suas diferenças, tinham algo em comum. E naquele livro que vem falando de Vitória, ele traz também essa informação. Olha lá. Eles, os homens primitivos, eram práticos e inteligentes. Procuraram sempre edificar suas casas próximas aos rios ou às nascentes de água. Dessa maneira, tinham como abastecerem-se de água para seu consumo, para irrigar as plantações e desenvolver as criações. Pare, examine e observe que muitas cidades do mundo foram edificadas às margens de rios ou à beira de lagos. Por exemplo, Cairo, no Egito, às margens do rio Nilo. Paris, capital da França, ao lado do rio Sena. Chicago, nos Estados Unidos, próximo ao lago Michigan. Lisboa, capital de Portugal, à beira do rio Tejo. E Recife, na borda do rio Capibaribe. E seria diferente com Vitória de Santo Antão? De jeito nenhum. Vitória de Santo Antão vai se desenvolvendo, vai crescendo aí às margens do rio Tapacurá. Então, gente, quando provavelmente se tinha esse rio aqui em Vitória, né, Tapacurá, que é dito até que Diogo Braga ele se encantou com a beleza do local, do rio e tudo mais, e decidiu formar a sua cidade de Braga, que na época era só um povoadozinho, né? Aqui, por conta também da beleza e riqueza do rio Tapacurá, que cruza aqui a cidade de Vitória de Santo Antão, seguindo esse raciocínio de que as aldeias, as cidades, as populações sempre procuram se formar ao redor de rio, então a gente imagina que aqui deveriam ter também, ao longo desse rio, alguns povos, ou até um povo mesmo, mas que ocupava todo esse território. E que foi aí ou convertido para a religião católica, até com a ajuda de Diogo Braga, que ele fez uma capelinha aqui e tudinho, ou convertido e assim unificado o pessoal da colônia de Portugal para aqui, ou combatido e assassinado, né, para a tomada desse território. Então a gente vê que as terras que hoje nós chamamos do Brasil, a gente está vendo isso desde do início desse mês de agora, de agosto, né? A gente está falando sobre a história de Vitória e cruzando aí com a história do Brasil. E a gente pode observar que as terras que a gente chama hoje de Brasil, elas foram e continuam sendo palco de lutas de território. Então, até hoje, algumas tribos dos povos originários continuam tendo suas terras invadidas e continuam lutando pelo direito a essas terras. E aí cabe a gente, até como uma forma de respeito a todas as outras tribos, a todos os outros 1000 povos, né, que foram aí destroçados por antepassados nossos também, cabe a gente respeitar o direito e apoiar eles nessa luta. E também se cuidar para que o nosso território não seja invadido e tomado e dominado por alguma nação estrangeira, né? E por isso que a gente também precisa resolver os nossos problemas internos, nos unificarmos enquanto um povo, para estarmos fortes caso haja alguma tentativa de invasão, porque as nossas terras são muito ricas, viu, gente? Então, vamos lá ler comigo. Como sabemos,
Essa disputa ficou ainda mais desigual e violenta em 1500, com a chegada dos portugueses, que invadiram pouco a pouco o território de diferentes tribos indígenas. Vamos dar uma olhadinha no mapa do Brasil, como é que ele foi sendo construído de acordo com essas invasões? Acompanha aqui comigo, olha só, em 1534, essa parte que está de amarelo aqui era a parte que tinha sido invadida. A gente está aqui no período chamado pré-colonial. Depois a gente vai migrando aqui, ó, do período pré-colonial para o período colonial. Veja como o desenho vai aumentando, a parte de amarelo vai aumentando, ou seja, toda essa parte aqui estava sendo invadida já, tá? Já estava invadida e, enfim, os povos já tinham sido ou expulsos ou integrados aqui ao povo, né? Aqui, ó, em 1889, lembra que eu falei da bandeira, que aqui a listrinha, a estrela do Pará, que fica na parte de cima da bandeira do Brasil, é a estrelinha que fica na parte de cima da linha Ordem e Progresso, né, da bandeira do Brasil, representa o estado do Pará, porque olha aqui, ó, nessa época aqui, ó, essa parte aqui era do Pará, pertencia ao Pará. O Brasil era desenhado dessa seguinte maneira aqui, ó, o território brasileiro. E aí, em 1943, a gente já vê quase a cara do território que a gente tem hoje. E em 1990 está aqui o nosso mapa, que está até atualmente, né? Só que algumas cidades se uniram com outras cidades, enfim, vai fazendo essa diferença. Então, nesse período, a gente chama de período pré-colonial ou colonial, que foi justamente no período em que a cidade de Vitória foi se formando. E o que significa colônia, que o Brasil era colônia de Portugal? O que é que isso quer dizer? Colônia é um território que não tem independência, nem governo próprio, cuja administração e exploração de seu patrimônio natural e de suas riquezas são feitas por estranhos. Então, toda a exploração das riquezas aqui do Brasil serviam para enriquecer o governo de Portugal. Não eram riquezas que valorizavam aqui a terra, a urbanização da cidade e isso, aquilo, outro, tá? Era levado para lá, a riqueza ficava para lá. A urbanização que chegava aqui era só para facilitar o acesso às plantações, a entrega das mercadorias, mas não de fato pensando no crescimento da nação, porque aqui não tinha ideia ainda de nação. E desde aqui que Vitória começa a nascer no Brasil e a já trazer diferença, né, para a história do nosso país. Então, nossa gênese, o começo da nossa história, vai se tornar o apocalipse de muitos povos, né? Do mesmo modo que o tamanho do país, a bandeira que representa a nossa nação, mudou ao longo da história. E assim como ninguém é perfeito, a história da construção de nosso país também não é. Mas, do mesmo modo que devemos respeitar uns aos outros, devemos respeitar e aprender com a história da construção do Brasil. Então, nós temos aí, ó, várias bandeiras que foram utilizadas para representar o nosso país, né, até chegar na nossa bandeira atual. E a gente viu quanto que Vitória colaborou para a formação dessa bandeira e dessa nação e desse sentimento de identidade do povo brasileiro. Agora, gente, tem mais um fato da história de Vitória que eu quero compartilhar com vocês, que eu descobri nessas minhas pesquisas para saber mais sobre a história da cidade e que eu achei muito interessante. Você sabia que do dia 18 ao dia 20 de dezembro de 1859, Vitória transformou-se no Paço Imperial, ou seja, abrigou nesse período a família imperial. O imperador Dom Pedro II, sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, e alguns cortesões. Eles vieram para cá, gente, conhecer a cidade e ficaram hospedados aqui em Vitória. Todo mundo fez um mutirão para receber eles, limparam a cidade, pintaram as casas. Enquanto eles estiveram aqui, mesmo à noite, o pessoal deixava as suas casas acesas para ficar iluminado, para ficar uma vista bonita. E ele não deixou passar despercebido toda essa atenção com ele, não. O imperador veio, visitou as escolas, viu as instalações que tinham aqui em Vitória. E antes de ir embora, ele deixou uma generosa contribuição para a melhoria da cidade. Então, veja bem, não é qualquer cidade do país, né, que recebeu a família imperial, né, teve essa honra de receber a família imperial aqui e receber diretamente do próprio imperador instruções de como melhorar a cidade.
E sabe aquela rua chamada Rua Imperial? Pronto, foi exatamente nela que o imperador ficou hospedado. Hoje, a casa que hospedou o imperador é hoje o Instituto Histórico e Geográfico daqui da cidade de Vitória, tá certo? Então, dá uma passada lá, visita, vê o espaço que o imperador entrou, vê as coisas, como é que funciona lá. Aí eu tô doidinha para ir para lá. Outro fato muito legal da história de Vitória, que eu fiquei sabendo, é que lembra que teve aquela hecatombe do Rosário que a gente falou, que tinha os partidos que brigavam entre eles? Pronto, tinha algo que os dois partidos concordavam, os dois apoiavam. E sabe o que era? O fim da escravidão, um período mais, a coisa mais nojenta assim da história que a gente tem na história da humanidade foi a escravidão, gente. E assim, a gente sabe que muitos outros povos também tinham o costume lá do Egito, lembra que a gente mostrou aquela pirâmide, tinha os escravos e tal, aquelas pessoas que eram escravizadas? Só que no caso da escravidão do povo indígena e do povo preto, foi ainda pior, porque assim, a humanidade não foi considerada, eles não eram considerados humanos. A Igreja Católica também contribuiu para a escravidão dos negros, do povo preto, quando ela dizia, ela insinuava que eles eram pagãos, que a religião deles era pecaminosa, e que aí a escravidão ia ajudar, seria como um purgatório, que ia ajudar eles a se verem no direito de entrar no céu. Então, que era preciso eles serem escravizados para isso. Olha que coisa, né? Ainda bem que isso mudou, esse pensamento também mudou nas igrejas cristãs, tá certo? E os partidos daqui de Vitória, eles participaram das lutas pela abolição da escravatura, que foi finalmente assinada pela Princesa Isabel. O Brasil foi um dos últimos países da América Latina a acabar com a escravidão. Ele e Cuba foram ali os últimos países a acabar com a escravidão. E só acabou por conta que teve muita luta, muitos quilombos lutando, resistência, né, do povo indígena, do povo preto, combatendo a escravidão. E também os partidos políticos, muitos partidos políticos, muito intelectuais, muitas pessoas que iam estudar fora do país, quando eles voltavam com a mente mais aberta, mais inteligente, e não aceitava, né, não se conformava com esse tratamento desumano ao povo preto, e combatiam. E de tanto combaterem, chegou um momento que ficou insustentável o ato, né, a prática da escravatura aqui no Brasil, e foi finalmente abolida. Mas a gente ainda deve muito a todos os descendentes, né, porque sabemos aí, vamos ver mais, estudar mais à frente, que os herdeiros desse povo, eles ficaram à mercê da própria sorte. E aí estamos até hoje aí buscando uma igualdade, uma equidade e uma reparação histórica a nós que somos descendentes do povo, da mistura do povo negro, do povo indígena. Mas o povo de pele mais escura sofre muito mais sofre muito mais racismo e preconceito e precisa muito mais de ações que tragam de fato uma equidade de direitos e de reparação histórica, tá certo? Então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês a entenderem mais um pouquinho e vou deixar um quiz aqui sobre a Batalha do Monte das Tabocas. Pode pedir ao seu professor, pode pedir à professora que dá para jogar, mas aqui a gente vai tentar jogar ao vivo. Torçam aí, eu vou chamar uma pessoa aqui do lado para jogar com vocês, daqui do estúdio, e torçam, vamos ver se a pessoa vai acertar, depois de ver tantas aulas sendo gravadas sobre a história do Monte das Tabocas. Pronto, gente, Adriano é que vai jogar aqui. Atenção, Adriano, preste atenção nas perguntas e corra para a resposta correta, evitando os inimigos. Vamos começar. Qual o nome do líder que comandava os lusos brasileiros? Antônio Martins, Manuel Dias, João Fernandes Vieira. Quem era? Quem comandava os lusos brasileiros? Acertou! Vamos à próxima questão. A Batalha das Tabocas ocorreu em 3 de agosto de 1624, 1822, 1500, 1648, 1645. Cuidado, cuidado. Oh, oh. Muito bem, olha, tá prestando atenção nas aulas, viu? Vamos para a próxima questão. A
Batalha das Tabocas aconteceu no Engenho Bento Velho, Morro Bom Jesus, olha, Monte Vera Cruz, Monte das Tabocas? Só para dar um suspense. Tá acertando tudo. Este ano, 2021, comemoramos quantos anos da Batalha das Tabocas? Teve aniversário na cidade, dia 3 de agosto, né? Foi quanto? Opa! Muito bem! Tá de parabéns, viu? Os lusos brasileiros lutavam contra os americanos, nativos, ingleses, franceses, portugueses. Menino, tá sabendo de tudo, holandeses. Parabéns, Adriano. Olha a pontuação dele. Menino, acertou todas as questões. Então, eu acho que até o pessoal daqui do estúdio já tá craque, pessoal. Então, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a compreender e a se divertir. Forte abraço. Continuem se cuidando, por favor. E ajudem as pessoas, convençam, estimulem as pessoas a terem coragem de se vacinar, não ficarem com medinho de uma vacinacinha, de um efeito colateral. Todos nós nos vacinamos quando éramos crianças, né? E resistimos. Se a gente resistiu enquanto bebê, que dirá agora, tá bom? Vejo vocês de volta logo nas aulas presenciais. Beijão!